Vocês falaram da questão do feedback, né? O temido feedback. Para algumas O pessoas, tema. vou falar um palavrão, mas o feedback, né? Sim. Como se preparar, gente? Porque é muito difícil você chegar para uma pessoa que você lidera e você perguntar onde posso melhorar, né? O que estou e escutar, né? Às vezes são coisas que realmente doem em você, que você sabe que precisa, e às vezes são coisas que você não estava esperando. Como se preparar? Como fazer um melhor feedback, tá? Vamos lá. Bom, para mim tem a ver com o que você falou, se preparar, né? As pessoas às vezes vão para as conversas assim, ou porque tem que fazer, que a empresa obriga, né? A pior coisa, né? Só fazer por Fazer fazer. por fazer, Fiz. ou confia, ah, não, eu vou saber conduzir. Eu não acho que é assim. Eu acho que quando a gente vai conversar com alguém, eu acho que a gente tem que se preparar. Primeiro, preparar esse campo, né? Pensar nisso, né? Então, tá. Essa pergunta que eu trouxe, né, como um recurso. Tá bom. Como é que seria maravilhoso se fosse essa conversa? Então, seria num café? Seria aqui na empresa? Seria um almoço? Então, pensar sempre ter essa pergunta. Como essa conversa seria, se ela fosse maravilhosa? Então, pensar no ambiente. Então, eu tenho que pensar também em que eu vou falar para essa pessoa. Eu acho que tem muito medo, os líderes têm pavor, né? Alguns dessa conversa, quando eles vão com essa distância, com essa falta de presença, né? Porque é muito difícil mesmo a gente lidar com as nossas emoções, a gente tem que falar para o outro que ele não está indo bem, o que ele está indo bem. Mas eu acho que essa dificuldade vem do distanciamento, né? Porque depois dessa conversa, normalmente as relações se aproximam. Então, se eu tiver isso na minha cabeça, né, cara, o que que eu quero com essa conversa? Né? Então, essa pessoa que ela está com essa questão específica, eu quero esclarecer essa questão, eu quero que ela se aproxime, eu quero apoiar, eu quero dizer que eu quero apoiar, eu quero entender como é que eu posso apoiar essa pessoa, eu quero dizer para ela como eu gosto de trabalhar. Eu quero dizer para ela assim, que eu estou disposta a dar recursos para ela se desenvolver. Quer dizer, o que que eu quero com essa conversa? E fazer esse check-in inicial. Cara, como é que você está chegando, Larissa, para essa conversa? Está bem? Está com medo? Está nervosa? Como você está saindo dessa conversa, né? Fazer esses check-ins. Então, eu acho que quando a gente vai fazer essa conversa, que é uma conversa difícil, né? Não necessariamente é só, né, essa ferramenta do feedback. Às vezes são conversas difíceis, Do né? dia a dia, Do dia a aconteceu alguma dia. coisa. Mas quanto mais eu me aproximo, eu acho que mais fácil vai ficando. Então, é quando a gente está nesse momento que a presença, como a Vanessa falou, ela está muito difícil, né? As pessoas não estão presentes, a gente está desatento, a gente está no celular, a gente está ouvindo, a gente está numa reunião no celular, respondendo e-mail, mandando, Tudo muito fazendo tudo acelerado. junto. É isso, Tudo fazendo muito tudo ao mesmo acelerado e tempo. Então, como distante. fazer uma conversa com presença e também com fatos? Porque, assim, claro que a liderança a gente faz, né? Quando a gente está falando de humanidade, a gente está falando de tudo que é subjetivo, de tudo que passa pelo nosso, né, nosso mundo, nosso funcionamento. Mas a gente precisa se organizar enquanto, né, líder também, para que essa conversa ela seja, é isso, ela tenha um objetivo. Eu não posso só chegar lá, ah, falei, pronto. Não é só falar, é o O que 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 vai vai ser sair? feito, quais são os combinados. A gente vai conversar de novo daqui a O pouco. feedback é pra isso, Como eu né? aproximo essa pessoa? É para eu aproximar, não é uma coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá e dizer, né? Como é que eu digo também o quanto que essa pessoa é maravilhosa, o quanto que ela me ajuda, né? Como é que a gente pode se apoiar nisso? Deixa eu olhar de perto, o que que essa semente está precisando? Uhum. Deixa eu me disponibilizar para ajudar a corrigir esse solo, né? E falar mesmo, olha, eu acho que você está direcionando a semente para o lugar errado. Vamos voltar, vamos. Mas eu acho que tem que ter uma preparação e uma presença e um envolvimento emocional. É. Eu não posso ter medo, eu tenho que ir de coração aberto, eu tenho que falar, olha, estou aqui colocando meu coração na mesa. Eu acho mesmo. Eu acho Cuida que a gente dele. tem possibilidades de melhorar essa relação, possibilidades de potencializar esse encontro, que é um encontro, né? O líder com a sua equipe são encontros. É muito incrível. Você encontra a pessoa num momento, né? Você É. acompanhar e se desabrochar aquele momento. Então, se eu entendo que são encontros e que eu posso potencializar esses encontros, né? A gente vai misturar ali, né, as nossas potências. Cara, é maravilhoso. Deveria ser viciante, assim, ter essas É, É, conversas. concordo com você. é muito uma ferramenta pra potencializar mesmo, né? Às vezes a pessoa sai dali e ela vê que ela precisa melhorar naquele ponto, naquela situação, enfim. E ela consegue atingir o melhor que ela pode atingir. E às vezes, Uhum. se ela não tivesse tido aquela conversa,
tão difícil, tão dura, ela não teria saído daquele lugar que ela estava, né? Então, as conversas são importantes, pessoal. Vamos São. fazer. E tudo que a Ká falou, né? É o que eu trago pro pessoal do time, principalmente os líderes que eu tenho muita proximidade. Mas uma coisa que aconteceu comigo é aprender a lidar com a frustração das pessoas se frustrarem. Porque Uhum. a gente fala muito sobre isso, né? No final, todo mundo quer ser. A gente quer ser aceito. Quer ser No final amado, é isso, né? a gente quer ser amado. Ah, não, Uhum. mas eu não quero ser bem amado porque eu vivo no mundo sozinho, eu tô muito bem resolvido comigo mesmo. Mentira, tá? Queria dizer que é mentira. Para de mentir E pra si não mente pra mesmo. si mesmo, né? Ou pra si mesma. Mas assim, lidar com a frustração do outro. Eu tive muita dificuldade com isso, assim, não que eu não entendesse, eu soubesse do teórico, mas a prática disso é muito difícil, porque você quer dar um feedback para a pessoa, né, para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se conectar. Mas tem duas coisas que acontecem comigo. Primeiro, receber feedback para mim, principalmente feedback, né, que você tá ali em desenvolvimento, feedback de uma coisa que você tem que mudar, que não foi uma coisa legal. É difícil, gente. Não adianta você falar, ai, mas eu recebo de peito aberto. Pode falar. Uhum. É difícil mesmo. E aí eu percebo hoje que, por exemplo, eu preciso absorver, eu preciso pensar sobre isso, refletir, que eu preciso realmente me realinhar, reajustar a minha rota. Mas eu preciso de um momento de introspecção. E que é normal. E que não é porque eu tô brava, tô chateada. Digerir, né? Eu preciso digerir. E tudo bem. Eu me acolho hoje em dia com isso. Eu não fico mais. Ai, tem que ficar rindo. Eu tenho que mostrar Uhum. pra pessoa que Felizona. tá me dando feedback que eu tô bem, que eu tô conseguindo lidar com isso. É, Não. não é autêntico, Não né? é, então assim, tudo bem. E eu falo isso pra pessoa normalmente, quando a pessoa me dá um feedback que pra mim é difícil receber, às vezes normalmente a pessoa percebe a diferença na minha cara, né? Porque como eu tô sempre, a maioria do tempo, Bem rindo, né, e expressiva. tudo mais, eu fico mais introspectiva. Aí a pessoa, ai, mas você tá chateada. Eu falo, não, eu tô no momento recebendo o que você falou, acolhendo, digerindo, pra eu saber realmente o que tem que mudar. Eu preciso desse tempo e tá tudo bem. E eu acho que Uhum. a segunda coisa é quando você lida, se você vai dar um feedback numa pessoa e você tem expectativa que fique tudo bem e não fica, lidar com isso também, segurar isso é difícil. Você segurar que não ficou bem, que a pessoa Uhum. ficou chateada, que ela não levou, né, pro melhor lado, ou que ela é difícil segurar isso, porque Sim. como é que você segura o clima disso, né? Uhum. Como é que você segura vocês estarem num lugar e perceber que a pessoa não tá bem? Faz parte da nossa cadeira. Assim, eu Sim. acho que respeita a pessoa, não fica falando, ai, fica bem. Ai, se eu soubesse que você fica chateado, eu não tinha falado. Não, respeita o momento da pessoa, dá tempo da Sim. pessoa digerir. Você, líder, tem que saber lidar com esse momento. E Uhum. tem uma coisa que a Cá também sempre falava, aprenda a lidar com silêncio, Uhum. né? A gente não sabe lidar com silêncio. A gente fica assim, então, Super incomodada. é, hum, Uhum. e a gente não aprende a lidar com aquele momento da pessoa pausar, da pessoa ir, e tudo bem ela precisar desse momento. A gente tem que aprender a lidar. Poxa, mas aí a pessoa saiu e depois da nossa relação nunca mais foi a mesma. Tem gente que precisa desses momentos de desenvolver e você precisa aceitar isso, porque você não fica depois assim, ai, tem que conquistar agora. Como é que eu faço pra conquistar de novo? Ser a melhor Aí Sim. você amiga. se desequilibra, né? É. Então eu acho que, Não vai ser real, né? Isso, né, cara? isso que você fala me lembra essa coisa do observar, né? Porque eu acho que se o líder vai para essa conversa, assim, ele tá levando um olhar, né? Isso que você falou, né? Não necessariamente o outro vai aceitar, né? Ou É vai isso. digerir É, bem. Ele tá levando um olhar, né? Um olhar de quem tá ali, quem tá vendo, né? E o outro, às vezes, vai falar, nossa, é difícil enxergar isso. Você tá uhum, mostrando algo que eu não enxergava. E às vezes é uhum, difícil enxergar, né? uhum. Mas é um olhar, né? A Exato. gente sempre diz isso, é sempre uma percepção. Mas isso que você falou é extremamente importante, né? Porque eu acho que o papel da liderança ali também é ajudar a pessoa a ganhar autonomia, né? Eu enxergo muito assim, cara, eu quero que você tenha autonomia, que você possa ter liberdade, né? A Larissa falou, nossa, para mim é tão bom ter liberdade, criar e ir fazendo as Uhum, coisas no meu tempo. Então, acho que o papel do líder é ir apoiando a pessoa nesse processo de autonomia, né? uhum. Quero que você vá ganhando autonomia aqui no que você faz. Mas para isso, eu preciso te mostrar o que eu estou vendo aqui de fora, né? Ó, Exato. eu acho que se eu botar um pouquinho mais de fertilizante aqui, você vai um pouquinho mais rápido aqui, né? Então, eu acho que se a gente vai para essa conversa do, né, no tipo, cara, a gente está aqui junto,
para as coisas florescerem mais rápido. E não numa coisa, você acha isso, eu acho aquilo, né? Eu acho que fica mais fácil. E não A minha... necessariamente também, desculpa, o feedback é negativo, né? Exatamente. Tem muito gestor que deixa de dar feedback positivo quando deveria dar. Nossa. Poxa, Ai, pessoa tá indo gente. super bem, mas a pessoa nunca recebe só recebe o negativo, né? Poxa, você errou aqui, mas nunca recebe o positivo. Isso, Os poxa, precisa exemplos. mudar pra ontem, né? A importância de você também valorizar ali, falar quando a pessoa tá indo bem. Eu tive um gestor uma vez que falou assim, né? Eu acho que em algum momento, eu perguntei sobre isso, inclusive isso é legal da gente falar, né? Porque a gente pode pedir essas conversas, esses Sim, olhares. sim. Não só para o nosso chefe, né? A gente falava muito sobre isso, cara. Quem que você gostaria de ter um olhar sobre como você está trabalhando? Ótimo, bem Né? lembrado, cara. Então, assim, vamos pedir o olhar dessa pessoa, essa pessoa que você admira, eu quero o seu olhar, né? Vamos pedir o olhar dessa pessoa, de como você está indo, né? Na verdade é isso, sobre a gente colher esses olhares. E eu me lembro que eu fui perguntar e a pessoa falou coisa ruim, eu perguntei, poxa, e a parte boa? Né? O que você enxerga como potência minha? Ele falou, eu prefiro não falar, senão você vai se achar. Meu E Deus. aí não vai querer, como é que vai me pedir um aumento? Então, os líderes têm muito medo, às vezes, de dizerem as potências, porque vão ter que lidar com essa expansão, né? Então o que eu faço com essa expansão? E aí entra nesse lugar de não ter coragem, muitas vezes, de ter essa honestidade. Olha, você está expandindo, você está sendo maravilhosa, mas nesse momento, sei lá, você não vai ter um aumento. O que a gente vai fazer para cuidar disso? Desse seu desejo de expandir, né? Eu e você, a gente viveu isso na prática, muito. Você já estava pronto há muito tempo, a gente não tinha como. E como cuidar disso, né? É não ignorar. Os líderes ignoram. Então é mais fácil, às vezes, Grande não elefante falar. branco na sala, lá no Tipo, cantinho. essa pessoa tá maravilhosa, mas é melhor não falar pra ela que ela tá maravilhosa, porque senão ela vai querer crescer. Então, vamos fingir que não tá vendo? Vamos dar só um tapinha nas costas de vez em quando? Não, cara. Eu sou muito a favor dos elogios rasgados.